pessoal, tudo bem? Bom dia, bora lá para um terceiro vídeo. Eu sei que às vezes a gente custa soltar um vídeo, agora foram 3 dias seguidos, mas tudo depende da oportunidade, né? Então vamos lá, vamos começar retomando a parte de onde a gente parou, que foi na introdução, e falando sobre os solitários agora. Lembra que eu falei, depois da introdução de umas 6 páginas mais ou menos, a Martineau começa num bloco de temas que vão anteceder, não é antecipar, mas estarão antes da apresentação dos temas propriamente reconhecidos como de teoria econômica, por exemplo, né? ou questões econômicas, uma abordagem tradicional. Solitários em primeiro lugar, ela não explica por que ela escolhe solitários em primeiro lugar, mas é um tópico que nós vamos abordar. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, um recurso metodológico, didático, que a Martineau sempre usa, que eu já falei aqui, que é o recurso a imagens. Lembrem-se, a Martineau, entre 32 e 34, publicou o Illustrations of Political Economy, que é uma coleção de novelas sobre economia política, e ela agora está falando, em 1837, publica o Sociedade na América, parte 2, Economia. Então, se situem no tempo, né? Uma mulher que já estudou muito economia política, já escreveu sobre economia política para o povo, pensando em ser didática, e que dizia que a economia política tinha que ser ilustrada, a teoria tinha que ser ilustrada. Porque a Martineau reconhecia que a maior dificuldade é a dificuldade de abstração, né? Ela não usa esse termo, mas a dificuldade de entender a teoria é sempre a dificuldade de abstração. Então, se você escreve em novelas, em historinhas, né, as pessoas provavelmente, principalmente quem tem mais dificuldade quanto a isso, vai entender o conteúdo que você quer explicar. E é isso que ela quer chegar no sujeito comum, no leigo, né? Ela não está preocupada apenas com uma elite intelectual, nada disso. Bem longe disso, né, da Martineau. E aí, esse recurso da ilustração não é só por novelas, são as imagens também. Então, nós vamos começar hoje com a primeira imagem que ela vai citar para os solitários. Depois, se eu não me engano, são 4 ou 5 só nesse tópico. A gente não vai ler o tópico todo, vou gravar esse vídeo, depois eu gravo os demais pegando partes desse tópico, tá bom? E assim a gente vai até quanto der. Bom, vídeo 3, então, começamos com o tópico solitários. Não é capítulo, é um tópico. Eu sou muito enjoada com essas coisas estruturais, né? Mas é que eu acho que elas dizem muito. A autora pensa nisso, ela não faz escolhas aleatórias, ela é muito rigorosa metodologicamente, né? A gente falou isso bastante aqui. Então, bora. Entre os mais interessantes personagens nos Estados Unidos estão os solitários com maiúscula. Deixa eu explicar isso aqui. Às vezes parece que não anda, né, o vídeo, mas é porque eu preciso parar para explicar mesmo. Nesse período, no século XIX, um dos recursos que se tinha para destacar o tema, e a Martineau usa isso em todos os livros que eu conheço dela, é colocar o tema em caixa alta. Mas não é caixa alta todo ele, é assim. Vou falar de solitários, então ele aparece em maiúsculo. No meio do texto, no meio da frase, Por quê? É o tema. Ela não usa o negrito e ela não usa o itálico nestes casos. Ela já usava o itálico para palavras estrangeiras. Algumas ela não considera como estrangeiras, isso é um ponto. É uma questão para a gente discutir depois, a questão da redação, né? Por exemplo, o latim é grifado dessa forma, outras palavras não. Mas são recursos, né, que ela vai utilizando, parênteses, eu já falei no como observar, né? Como a Martineau inova usando parênteses, o ponto e vírgula, são coisas que estavam muito recentemente introduzidas. Se eu não me engano, no final do século XVIII, tá? Bora lá, continuando, então. Famílias solitárias, não indivíduos. Então, ela já chama a atenção, não é uma solidão, né, romantizada, não é nada disso. São famílias que se isolam em determinados territórios. Ela vai discutir, inclusive, o que é isolamento, de fato, né? Se está à mão, ela usa esse termo, a igreja, a escola, o mercado, enfim. Mas vamos lá. Então, o ponto são famílias, uma unidade produtiva.
Europeus que acham muito se hospedarem em um chalé de campo por 6 semanas no verão podem ter pouca ideia da vida de uma solitária família na selva. Não vejo os mais isolados, tanto quanto nunca aconteceu de perder meu caminho na floresta ou sobre as pradarias, mas testemunhei alguns modos de vida que realizaram tudo o que eu tinha concebido do romântico ou do sombrio. Num dia chuvoso de outubro, vi um assentado no trabalho na floresta, na qual ele parecia estar apenas ter entrado. Sua clareira parecia, em comparação com a floresta atrás dela, de cerca do tamanho de uma almofada de alfinetes. Ele estava de pé, até os joelhos na água, entre os tocos teimosos e as hastes chamuscadas de árvores mortas. Bom, temos aqui a nossa primeira imagem. Você já visualiza, né? O leitor vai acompanhando os olhos da autora, né? Ela descreve a cena em detalhes, né? Ela representa essa cena para a gente. O que ele está fazendo? Ele abriu uma clareira, a floresta era enorme, quando ela viu ele lá, dava a impressão de que era uma almofada de alfinetes, no meio da imensidão do restante. O que ele estava fazendo? Estava entalhando a madeira, de que forma, né? E aí ela vai descrevendo. Continuando, então. Gente, isso é a página 36 do livro, eu esqueci de dizer. Ele estava entalhando troncos com seu machado ao lado de sua pequena cabana e chiqueiro. Existia pântano atrás e pântano em cada lado. Uma poça de lama ao redor de cada árvore morta, que tinha se acostumado a beber a mistura. Existia uma aparência de uma cerca desmoronada. Nenhum pomar ainda, nenhum cemitério, nenhuma ave doméstica, nenhuma das graças da habitação fixada tinha crescido. Ao olhar para trás, para pegar uma última visão da cena, vi 2 pequenos garotos com 3 ou 4 anos de idade, conduzindo um cavalo para casa desde a floresta. Um dirigindo o animal atrás com uma braçada de arbusto, e o outro o alcançando na ponta dos pés para segurar seu cabresto, e ambos olhando como se estivessem se afogando no pano. Se a mãe estivesse observando da cabana, deveria ter pensado disso um estranho jogo sombrio para seus pequenos. O pai, trabalhando duro, deve estar labutando por suas crianças, olha só. Por quê? Porque está pensando no futuro e no futuro distante, porque isso não é uma coisa que vai render, né, algum benefício imediato. Desculpem, eu estou um pouco rouca hoje. Pois o sucesso de sua vida posterior dificilmente poderá lhe reparar por uma tal destituição de conforto como o vi no meio disso. Muitas de tais cenas são passadas em toda a estrada nas partes ocidentais dos estados. Estou falando claramente assim, como é que, dando a localização, dizendo como é que esse avanço, né, esse avanço da ocupação vai ocorrendo, né? Elas começam a se alegrar quando o arado é visto, ou um pouco de ovelhas estão dispersando ao lado da colina, parecendo perdidas no espaço. Esse contato do homem com a imensidão que é a natureza, o homem tentando domar a natureza, tentando domesticar os animais, né? Fazendo a sua horta para ter um pouco de conforto e de autonomia, que ela vai discutir muito essa questão do solitário. Um dia no Niágara, passei horas nas cataratas, até ansiar pela quietude da floresta. Paguei profundo dentre seus atalhos selvagens, não encontrando nada, exceto a novilha de cima e o porco limpo magro pastando, os quais sobrevivem da árvore e das raízes que eles próprios podem encontrar. Vi algum movimento no matagal, um pequeno caminho desde o atalho e fui para ver o que era. Encontrei um pequeno garoto e garota. Olha, já vai para a segunda imagem. Trabalhando do lado externo, por turnos, com um machado nos galhos de uma imensa nogueira que tinha sido recentemente derrubada. O pai, entre aspas, porque provavelmente ela não sabe se é pai ou não, né? Pode ser um irmão. O pai tinha derrubado a nogueira no dia anterior e tinha enviado as crianças para fazerem os feixes dos galhos.
Elas estavam quentes e sem fôlego. Eu tinha ouvido da dureza da nogueira e ansiava por conhecer o que o trabalho de corte da madeira realmente faz. Aqui estava uma irresistível oportunidade para um experimento. Fiz as crianças se sentarem sobre a árvore caída e encontrei uso para minha trombeta de ouvido enquanto as ajudava a fazerem seus fechos. Bom, tem duas coisas aqui, né? Primeiro, ela vai conversar com crianças e vai tomar as crianças como informantes. Segundo, que para conversar com as crianças, ela vai realizar uma observação participante. Ela vai fazer atividade junto com as crianças, né? E aí que ela vai saber se é pai, se não é pai. Quando eu tinha talhado através de um galho forte, estava bastante suficientemente quente e satisfeita em me sentar para ouvir as histórias das crianças. O pai delas tinha sido um tecelão e pregador na Inglaterra. Ele trouxe sua esposa e 6 crianças. Durante a semana, ele trabalhava sua terra, encontrando alguma ocupação ou outra para todos os seus filhos, que pudessem caminhar sozinhos. Começou a caminhar, pronto, você já tem serviço, meu filho, acorda, né? Indo a alguma distância aos domingos para rezar. Esse último, ou seja, ir a alguma distância aos domingos para rezar, em particular, diz muito. O tecelão não perdeu o coração sob seu duro trabalho de campo. Seu espírito deve ser forte e vivaz para capacitá-lo a gastar seu 7º dia, então, depois de dobrar o machado por 6. As crianças não pareciam saber se elas gostavam mais de Manchester ou da floresta, mas pareciam fortes e rosadas. Entretanto, estavam dentro do alcance da igreja e da habitação, enterradas, como elas pareciam, nas profundezas dos bosques. Eu até comecei aqui o primeiro parágrafo da página 38, mas vou parar por aqui, porque ela já vai começar a falar de um outro exemplo. E aí a gente acaba juntando, né? Se a gente for seguindo, vão ser várias e mais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Assim. Uma coisa que me chama a atenção, né? E não quero me estender muito no vídeo. Logo que ela começa a falar dos solitários, a primeira coisa que ela faz é dar várias imagens do que seriam famílias solitárias. Nota o seguinte, ela não faz isso de modo linear. Quando ela começou a Sociedade na América, ela foi falando, em maio de tal ano eu estive em tal lugar, depois eu voltei, depois eu fui de novo, depois não sei o quê, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Ela tentou mostrar uma linearidade, falando isso em termos cronológicos mesmo, assim, eu tenho aqui um percurso que foi percorrido, esse percurso demorou tantos dias, né, de tanto a tanto, enfim, ela deu ali um esboço desse perfil temporal para a gente. Mas quando ela está fazendo as imagens, o que interessa mais não é quando, o que interessa mais não é em que dia, em que ano eu visualizei isso ou eu participei disso, percebe? O que interessa para ela talvez seja até temporalmente, se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, para ajudar a construir a cena, essa cena que a gente imagina. O sol está nascendo, o sol está se pondo, está escuro, não tem luz, que recursos existem, é um local mais descampado, é um local onde tem animais selvagens, aqui existe risco, aqui não existe risco. Então, ela está fornecendo essas imagens para a gente, sem se preocupar com a linearidade da exposição dessas imagens. Pode parecer assim. Começa a ler o texto e fala assim, nossa, é muita informação, nossa, eu estava falando disso, agora está em outro. Porque a gente precisa entender que esses recortes são ilustrações. Eu vou gravar o próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, falando ainda sobre esse trecho e lendo esse trecho com vocês, para a gente ver outros exemplos em que ela vai mostrar que existe diversidade. Olha, pensa, ela estava em determinado lugar e ela passou por lá e, de repente, ela anda um pouquinho e ela vê no meio do mato um homem e depois ela vê 2 crianças de 3, 4 anos puxando um cavalo no meio de um pântano. Depois ela constrói uma segunda cena
em que ela vê um homem trabalhando em troncos, enfim, num pântano, né? Tá dentro do pântano. E aí tem crianças tentando cortar a nogueira que o pai derrubou e que elas precisavam transformar em feixes, né? E aí ela vê uma oportunidade ali para conversar com as crianças. Então, nós já temos aí 2 cenas, né? Que são cenas importantes. Depois ela volta no Niágara, né? Ela já falou do Niágara, voltou no Niágara agora, depois ela retoma novamente, né? Quando ela falou sobre o mundo natural sendo criado, ela botou o Niágara lá. Ela disse que cansou do Niágara e procura um determinado caminho, chega nesse homem, nas crianças com a nogueira. Não precisa ser linear. É isso que ela está dizendo para a gente. Essas ilustrações não precisam agora ser uma novela que vai seguindo, né? Ela está dando recortes da realidade. Também não é uma ficção, como ela teve que criar lá no Illustrations of Political Economy. Ela está mostrando para a gente que são recursos que vieram da observação, que ela produziu de uma etnografia, né? Que ela foi produzindo. Então, era isso que eu queria chamar a atenção e a gente vai continuar no 24. Vou tentar gravar mais ainda esse final de semana e no correr da semana, para a gente adiantar um pouquinho a leitura e a divulgação da obra. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a obra, vai lá no blog ou vai no meu Instagram, que tem mais informações. Um abraço, até a próxima.